Se você está vendo esse vídeo aqui, você foi selecionado para poder copiar uma bet minha que com R$17,81 vai pagar R$1 milhão. O Tiquinho, modo Silvio Santos aqui, obviamente é muito difícil de bater, mas eu aviso a vocês, a gente já ficou perto algumas vezes, tá? Semana passada a gente acertou uma odd de 7,50 e quase cravou ela duplicada aí, porque faltou um chute do Caio Jorge para odd de 17, faltaram dois chutes do Eduardo Sacha ou Isidro Pita, porque tem substituição mais, para bater uma odd de 2.890, então a gente tá namorando com esse métodozinho, essa odd alta. Dessa vez eu fui pro estouro, 17,81 para 1 milhão no final do vídeo de hoje, e as dicas do final de semana são todas depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie sua conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste sabadão, e a gente começa com o Brentford recebendo a equipe do Manchester United. O Brentford não vem bem na competição, o time tem apenas 4 pontos e amarga no momento, meus amigos, a 17ª colocação, um ponto apenas acima do West Ham e do Aston Villa, que está aqui na zona de rebaixamento. O Brentford teve mudança de muitas peças, muitos jogadores que foram para outras equipes, inclusive o Imbowo, que está no United e é um provável marcador dessa rodada nessa lei do ex. O time vem aqui de derrota de virada para o Fulham, né? O time começou abrindo o placar e jogando muito bem, mas desmoronou defensivamente, tá? Foi o 4º jogo seguido sem vitória do time, que venceu a equipe do Bournemouth na Carabao Cup, deu uma esperança de melhora, mas o problema do Brentford parece ser um pouco maior. O time em casa, pelo menos, tem alguns resultados positivos na competição, já que ele perdeu só um dos últimos 6 jogos da Premier League, tá? O adversário do Brentford, por sua vez, é a equipe do Manchester United, que também não chega muito bem nos seus jogos fora de casa, mas chega com moral, porque ele venceu o último confronto diante do Chelsea por 2-1, o clássico onde o Chelsea teve um expulso logo no começo. É muito curioso que praticamente todas as vitórias do United, elas vêm como condicional. Ou é um pênalti, ou é o adversário com a menos, praticamente nunca é mérito desse time do Rubem Amorim. Então eu, particularmente, apesar dessa vitória, eu sigo não com um, mas com 2 pés atrás com esse Manchester United. É bom lembrar que o Casemiro ainda fez o favor de ser expulso para deixar as coisas próximas e quase que o Chelsea empatou. Fosse assim, o Rubem Amorim poderia até ter perdido o cargo, mas agora ganhou uma sobrevidazinha aí por ter vencido o clássico, tá? O time, como eu falei, chega aqui sem poder contar com o Casemiro, e outra baixa aqui vai ser o Dalot. Os confrontos dessas equipes aqui têm sido bastante movimentados, tá? 4 dos últimos 5 jogos do Brentford tiveram mais de 3,5 gols, mas ao mesmo tempo a produção ofensiva do Brentford não tem sido boa, porque nenhum time da Premier League finalizou menos do que eles, com apenas 39 chutes. Do lado do United, o time que mais finalizou até o momento. Sem qualidade? Sim, mas são 79 finalizações. O United venceu só 3 dos últimos 24 jogos fora de casa contra equipes de Londres. Então o desempenho realmente não vem muito legal. Pessoal, nessa partida aqui eu vou no mais de 2,5 gols pré em cotação de 1,70. Eu não vou chorar a odd, por quê? Porque uma linha de 1,70 ela vai demorar demais, ainda mais na Premier League, para poder bater uma linha de mais de 1,5 ao vivo. E eu acredito que a produção ofensiva do United, e até mesmo do Brentford, que tende a melhorar, principalmente nos jogos em casa, pode resultar no jogo em gols. É bom lembrar que o empate também não serve para nenhum dos dois, para as pretensões de ambos, e que são times que têm problemas defensivos, sofrendo muitos gols. Então ambas marcam aqui em muitos dos jogos, e eu vou nesse mais de 2,5 aqui nesta primeira partida, tá? Destaquei para vocês aqui o Imbowo pelo lado do United, que vai fazer a sua primeira partida diante do seu ex-clube, e o Shade do lado aqui do Brentford, ele que já fez 2 gols aí nos jogos contra o Manchester United, ok? No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tem o Chelsea aqui recebendo a equipe do Brighton, o Chelsea que conheceu a sua primeira derrota na competição no jogo diante do Manchester United. Já fiz o asterisco aqui da expulsão e já se recuperou vencendo o Lincoln por 2-1. Vitória bem comedida, mas onde poupou, rodou e tudo mais. E o Chelsea está convivendo aqui com a ausência do Cole Palmer, seu principal jogador, que está lesionado. Além dele, Mudryk, Levis, Essungo, Delap, Cole e Buenanote, todos esses são baixas aqui para um time que vai ter o Estevão. Vamos ver se ele vai conseguir jogar, porque ele foi sacrificado na expulsão do Chelsea logo no começo. Cucurella com participações ofensivas bem interessantes, e o João Pedro,
que apesar de não ter feito uma boa partida diante do United, ele já criou 5 grandes chances no campeonato e logo logo as bolas deles vão começar a entrar. Chelsea vai receber aqui o Brighton, que entregou mais um resultado, né? Diante do Tottenham, um início muito bom, abriu um 2-0, mas depois viu o Tottenham se recuperar e empatou, e essa é a pior início de campanha do Brighton nos últimos 6 anos de Premier League, tá? Então é um desempenho ruim aí do Brighton nesse começo de competição, desperdiçando muitos resultados, desperdiçou aqui diante do Fulham, desperdiçou aqui diante do Tottenham, mas tem um time com qualidade de jogadores que estão se acertando, umas novas peças como o próprio Riley aqui, boas chegadas do Mitoma e o Rutter na frente, ele que está comandando o ataque também. Mintê adicionando pela direita, o time segue mais uma vez sem o Hinshelwood, Solly-March e o Webster, tá? O Brighton vem num jogo de 6-0 aqui diante do Burnley, obviamente um adversário de nível muito inferior, mas é um time bastante digno, tá? Em estatísticas relevantes aqui desse jogo, pessoal, vou destacar algumas para vocês aqui. A primeira delas é que o Chelsea, ele fez gol em 19 dos últimos 20 jogos em casa, tá? E as 8 últimas partidas que ele saiu na frente em casa, ele também venceu. E o Brighton também conseguiu apenas uma partida sem gol sofrido nos últimos 17 jogos de Premier League. Então a gente tem um Chelsea muito sólido dentro de casa e em muitos deles não sofrendo gols. O Brighton mal fora dos seus domínios, fazendo poucos gols e sofrendo muito aqui, principalmente em jogos de Premier League. Vou filtrar aqui pelos jogos da Liga, né? E a gente vai ter aqui o desempenho absoluto do Chelsea com o Brighton titubeante, menos 0,25 do Chelsea aqui, muito bem embasado e a melhor dica na minha visão, tá? Vou destacar aqui, como eu falei, o João Pedro criando boas chances aqui e é um provável marcador desta rodada. No terceiro jogo, meus amigos, a gente tem aqui o Crystal Palace recebendo a equipe do Liverpool. A gente ganhou a última bet no confronto aí do Crystal Palace, que venceu o West Ham fora de casa. Ainda falei que ia ter gol do Mateta de cabeça, ele foi lá e fez um gol de cabeça. A visibilidade do Crystal Palace, se eu não me engano, chegou a 14, 15 jogos e o time segue sendo muito forte, tá? Ela é a melhor campanha desde 90-91 que o time chega aí sem derrota nos 5 primeiros jogos de Premier League. E é realmente um time muito bem treinado. Só que agora ele tem um adversário de muito gabarito pela frente, que é o Liverpool. Adversário no qual o Crystal Palace não perdeu no último jogo, tá? Então, olho no Crystal Palace, que é um time realmente muito bem treinado, tá? Mas a gente tem o Liverpool aqui simplesmente absoluto nos últimos jogos. Venceu com propriedade o Everton. O placar foi até mentiroso do que foi o jogo. Foi um domínio muito grande do Liverpool aqui, que agora tem o Alexander Isak, que marcou no meio de semana e se coloca aqui como grande postulante, artilheiro do time e assumir de vez a titularidade, até porque o Ekitike está indisponível para essa partida. O Liverpool é um time que controla muito bem os jogos, controla as ações, tem um pouquinho de dificuldade, mas consegue vencer independente da dificuldade. Hoje o Sarr é uma baixa relevante para o lado do Crystal Palace e com isso o time que já não tem um elenco tão forte porque perdeu alguns jogadores vai ficar aqui, na minha visão, vulnerável diante de uma forte equipe do Liverpool, tá? Então, apesar de ter o Kamada, Pinot e Mateta na frente, o quarteto do Liverpool com o Guapo, que tá jogando muita bola, Bolozai, Salah e Isak. Eu quero citar o Gravenich também, que tá jogando muita bola, menos 0,25 do Liverpool aqui, muito boa dica também, e eu vou com essa nessa terceira partida, tá? Leeds e Bournemouth colocam frente a frente aqui dois times que estão fazendo boas campanhas, os torcedores chegam felizes da vida. Leeds venceu de virado o Wolverhampton aqui, fez um 3-1 e agora vai tentar um bom desempenho em casa, onde ele ainda não sofreu gols nessa Premier League, né? Aqui, ó, ele jogou aqui contra o Everton, não tomou gol pro Newcastle e agora vai tentar o terceiro jogo seguido sem sofrer gol. Será que vai conseguir? Complicado, porque vai enfrentar o forte time do Bournemouth, tá? Leeds, como eu falei, veio de virada aqui com os jogadores contratados fazendo a diferença, né? Então, Calvert-Lewin jogando muito bem, o Cafour também e o Stash. Eles balançaram as redes aí e deixaram esse Leeds competitivo e os times que subiram dessa vez mostrando que vão brigar para poder permanecer. Agora, vai enfrentar um adversário de muito gabarito, que é o Bournemouth, depois de um jogo modorrento diante do Newcastle, um jogo ruim, sem muitas chances. Parecia que os dois times estavam satisfeitos com o empate aqui. O Bournemouth vem para esse confronto aqui com um elenco que eu acho que é um pouco mais robusto do que o do Leeds e com mais capacidade de conseguir o resultado. Eu gosto muito desse time do Bournemouth, que fora de casa já enfrentou o Tottenham e dominou competitivamente. Eu acho que o time do Tottenham aqui roda numa rotação muito forte em termos de marcação, de físico e para poder dominar esse meio campo. E com as boas atuações do Semedo, quem tem boas chances de vencer, na minha visão, é o Bournemouth. As cotações estão parelhas aqui e eu vou recomendar o empate anulo do Bournemouth nesse jogo, tá? No quarto jogo, pessoal, a gente tem aqui um provável atropelo do City diante do Burnley. O City que começou muito bem diante do Arsenal, depois
não foi aquele City avassalador. E esse City tá na hora da gente aceitar que ele não existe mais. É um City que ganha a qualquer momento, que ganha a hora que quer. Esse City, ele tem mais dificuldade de construir e manter as suas vantagens. E o Gabriel Magalhães foi lá e deu um empate pro Arsenal no finalzinho, tá? O time já tá aqui a 8 pontos atrás da disputa pelo título. Então o City já começando com esse tropeço e vendo mais uma vez a taça ficar distante, quer agora se impor dentro de casa e conseguir aqui uma boa campanha, coisa que ele não faz desde 2006, 2007, tá? Esse é o pior início de temporada do City nos primeiros jogos, ok? O City tem aqui o Haaland, artilheiro da competição, e ele arrancou para 34 quilômetros diante do Arsenal naquela arrancada. Um atacante nesse estilo, com essa velocidade, deveria ser inclusive explorado mais essa qualidade dele. E ele é o top 1 artilheiro da Liga hoje no mundo, tá? O adversário, por sua vez, é o Burnley, que tem tido muita dificuldade nos jogos aqui, apesar de ter vendido caro alguns resultados e fez um bom jogo diante do Nottingham. A gente tem que botar aqui muito desse empate na conta do goleiro, tá? A tabela também tem sido um pouco ingrata, já que o time pegou aqui o Tottenham logo na estreia, depois pegou o United, depois pegou o Liverpool e agora vai pegar o City, além de ter pego o Nottingham. Então, o time até tem um pouco de jogos interessantes, qualidade, conseguindo criar, fazer escanteio, finalizar, mas o nível dos adversários é muito destoante, tá? O City liderou aí as últimas 4 partidas no HT, então começo muito forte do City, média de 11 finalizações na Premier League nessa temporada, que é o menor número registrado, então cuidado com o amasso do City aí no primeiro tempo. Então, pessoal, eu sei que o City não tem atropelado, as estatísticas não mostram um atropelo, mas eu vou comprar esse handicap do City aqui para vencer por pelo menos 2 gols de diferença, menos 1,5 do City diante do Burnley. Eu acho interessante porque eu vejo esse time em franca evolução e agora com a volta do Rodri, que só marcou mais gols contra o Aston Villa do que ele marcou contra o Burnley. Foram 3 gols, inclusive nas 2 últimas vezes que eles se enfrentaram, o Rodri balançou as redes. Seguindo em frente, a gente tem Nottingham e Sunderland, confronto muito interessante também. Nottingham que desde que trocou de treinador, o treinador que saiu por conta de rasgo com a diretoria, ainda não se encontrou, fez uma partida de estreia aqui na Liga dos Campeões recentemente, vamos ver aqui, na Liga dos Campeões, não, na Liga Europa, né, diante do Betis, fez um confronto muito movimentado, um 2-2, mais um empate para o time que só venceu um dos últimos 10 jogos, tá? Nottingham tem lutado aí para poder conseguir essas vitórias e quem tá projetando bem lá é o Igor Jesus, crescendo, finalizando, conseguindo criar gols, e o time do Postecoglou ainda não engrenou, muito porque o estilo do treinador é muito diferente também, então demora um pouquinho para encaixar, mas peças boas o Nottingham tem, e eu espero que esse time vai retomar aí o caminho das vitórias muito em breve, começando inclusive com hoje, enfrentando o Sunderland, que fez um confronto muito digno diante do Aston Villa. Foi um jogo onde conseguiu criar chances, fez gol, chegou até a ficar perto de uma virada, mas acabou tomando um empate, e aí agora o time tá aqui já com... pode ser o terceiro jogo sem vencer, mas com 3 jogos de invencibilidade, postulando aí a parte de cima da tabela, tá? Apenas 3 dos últimos 12 jogos do Forest em casa tiveram ambos os times marcando gols. Esse é um confronto que tende a ser um pouquinho travado também. Mas antes dessa rodada, só o West Ham sofreu mais gols no intervalo do que o Forest. Então o Forest tem repetidamente tomado gols em casa e isso acaba complicando a situação do time. O Sunderland é um dos times que ainda não marcou gols antes do intervalo nessa Premier League, então a gente espera um jogo travado com o Nottingham sendo o favorito. Eu vou pegar o menos 0,25 do Nottingham aqui ao vivo, que pode virar inclusive uma dupla chance, dado esse fato de que ele toma muitos gols aqui. Então, antes da gente entrar, se sair o gol do Sunderland, a gente vai na dupla chance. Se der 1,80 é Nottingham menos 0,25, esperando gols ou do Chris Wood ou até do Igor Jesus, que está buscando espaço aí, pode ser o titular, e ele marcou 2 gols nas 2 últimas partidas que ele fez pelo Forest, e é um cara de muito gabarito, e eu, cara, se juntar ele aí com o Hudson-Odoi, com o Chris Wood, com o Gibbs White, cara, vai ficar legal esse Tottenham, vai ficar legal esse ataque. É cuidar da defesa, meus amigos, para poder garantir os 3 pontos. E para poder finalizar a rodada da Premier League, a gente tem aqui o Tottenham recebendo a equipe do Wolverhampton. O Tottenham, que no meio de semana atropelou o Doncaster 3-0, venceu na Liga dos Campeões o Vídea Real e agora vai tentar buscar uma vitória na Premier League, onde ele vem de uma derrota diante do Bournemouth e vai receber aqui a equipe dos Wolves. O Wolves vem de 4 derrotas seguidas nessa Premier League, já foi eliminado da Copa e o desempenho do Tottenham tem sido muito ruim. Do Tottenham não, do Wolves tem sido muito ruim. Conseguiu um alento no meio de semana com 2-0 diante do Everton. O potencial desse time, ele é baixo porque, como eu falo frequentemente, a reposição foi muito ruim. Então, o time tem dificuldades, mas hoje vai com o que tem de melhor, que é João Gomes, que é o Hisham
e também o Larsen, o jovem jogador. E o Arias na prévia aqui como titular. Então esse Wolverhampton aqui é o que tem de melhor. Se for goleado aqui, pode desistir, tá? Do lado do Tottenham, boas notícias com a volta do Solanke voltando a ficar disponível e também do Moani. Ambos podem pintar, mas quem deve ser o atacante é o Richarlison, que já marcou 3 gols nessa Premier League e é um dos prováveis marcadores aí dessa rodada, tá? O Kudus também adicionando muito bem a esse ataque, juntamente do Palhinha e do Ralph Simons, que tem contribuído bem também, tá? O Tottenham, na minha visão, é favorito e é um time que obviamente vai oscilar, porque chegou muitas peças, um comando novo também, tá? E o Tottenham é um time que costuma ter dificuldade, então eu não vou pro handicap do Tottenham aqui não. Por quê? Porque só uma das últimas 15 vitórias do Tottenham na Premier League foi por uma diferença de mais de um gol. E sendo o Tottenham um adversário que costuma dar umas tropeçadas em casa e o Wolverhampton um time que vem hoje com um elenco forte, que vem de uma boa vitória, eu vou pegar a vitória do Tottenham ao vivo em 1,80 e essa é a minha dica para esse jogo. E indo para o Brasileirão, meus amigos, a gente tem aqui o clássico nordestino, Fortaleza e Sport, conhecido também como Duelo dos Desesperados, tá? O Sport conseguiu uma sobrevida que é ao vencer o confronto diante do Corinthians e chega aqui com uma expectativa, né, de engrenar na competição e vencer mais um jogo, o que é bastante complicado, dado a qualidade do time. Mas se você for olhar, o Sport só perdeu 3 dos últimos 10 jogos, então o time vem numa evolução, né, de desempenho. Os jogos do time também geralmente bem travados, time com dificuldade ofensiva, dificuldade de criação, e hoje o time vai tentar surpreender a equipe do Fortaleza, que depois de um respiro diante da equipe do Vitória também, não conseguiu vencer e acabou tomando uma goleada do Palmeiras 4-1 e o técnico Palermo realmente vai ter muita dificuldade para fazer esse time jogar bola. Mais do que isso, o Fortaleza não pode contar com Alanzinho, Benevenuto, Brits, Guzmán, Herrera, João Ricardo, Kaique, Benjamin, Moisés, Pablo Roberto, Tinga e o Everson. É um time inteiro de desfalques. É um time que já é ruim, ainda tá todo desfalcado, fica numa situação realmente muito complicada, tá? No jogo em casa aqui recente do Fortaleza, ele venceu o Vitória, mas o desempenho do Fortaleza em casa caiu muito nesse Brasileirão em relação ao que foi a temporada passada. Vou até filtrar para vocês verem aqui, casa fora, como que o time tem ido. O Sport é o pior visitante do campeonato também, mas nos últimos 4 jogos ele teve um viés de melhora, tá? O time vem aqui, como eu falei, com a esperança de conseguir um bom resultado, mas esbarra na baixa qualidade técnica dos seus times, tá? Entre os times do Z4, o Fortaleza é o que marcou mais gols nesse campeonato com 23, e o Sport é quem tem o pior ataque da competição. O Sport é um time que finaliza pouco no campeonato, a média de 12,4, e dos 22 jogos ele sofreu gol em 17. Mesmo assim, pessoal, eu vou recomendar para vocês aqui o menos de 2,5 gols. É um cenário aí que o Fortaleza é favorito, mas eu não compro esse favoritismo de um time que não venceu tantos jogos assim em casa. É um jogo também de 6 pontos, então quem faz o gol senta em cima da vantagem, é catimba, é tiro pro lado, bicudo, né, para poder tirar a bola e segurar o resultado. Eu acho que o que fica em mais risco aqui é se eventualmente o Sport fizer um gol primeiro e aí o Fortaleza jogar para virada. Mas mesmo assim, vou recomendar o menos de 2,5 gols nesse jogo. Em se tratando de campeonato brasileiro, o under é sempre uma tendência, né? A cotação do mais menos gols aqui nas casas nesse momento, ó, tá 2,5 pro over, 1,80 o under, e eu gosto dessa primeira dica nossa aqui. No segundo jogo, pessoal, a gente tem o Vasco recebendo a equipe do Cruzeiro, confronto que tende a ser bem interessante, tá? O Vasco conseguiu uma boa vitória diante do Bahia, mas a vitória veio com o condicional de um expulso no jogo do Bahia. Foi o segundo jogo seguido interessante do Vasco, comandado pelo Diniz, que está jogando sim cada vez melhor. Acho que é o Cauã, né, que chegou no Vasco lá, e desde que ele chegou, o Vasco não perdeu mais. Então o Vasco chega aqui empolgado para poder tentar conquistar um bom resultado diante de um Cruzeiro que tem sido absoluto, venceu os últimos 5 jogos, brigando pelo título e um dos melhores visitantes da competição também. O Cruzeiro vem completinho para esse jogo e para poder aprontar em São Januário, tá? O Vasco, nos últimos jogos em casa, ele não teve muito sucesso, né? No Brasileirão, inclusive, ele venceu só um dos últimos 7 jogos e o Cruzeiro fora de seus domínios, ele praticamente não perde. Então, com as cotações empolgadas com esse Vasco, como os cariocas ficam derrubando as cotações do Vasco e aumentando a cotação do Cruzeiro, eu vou recomendar para vocês aqui o que é a melhor dica, que é o empate anula do Cruzeiro nesse jogo, beleza? O Cruzeirão também é um time que produz muitos cantos aqui também, tá? Essa média aqui, casa fora, né? Ela não é tão alta, mas no geral a média de cantos do Cruzeiro é muito alta, quase 7, beleza? Então vamos empate anula do Cruzeiro nesse jogo. A gente tem também Juventude e Internacional, meus amigos. E esse jogo aqui é briga de foice, duelo também de dois times que vêm em fase ruim. Juventude não balançou a rede nos últimos 2 jogos, mas tem uma defesa muito titubeante, né?
Juventude que também vinha numa sequência boa na temporada passada nos jogos em casa, mas perdeu os últimos 2 dentro de casa, e esse time não tá conseguindo repetir o desempenho, e é o time que menos empatou na competição. Então ou ele ganha ou ele perde, aquele famoso 8-80, né? E o Internacional nos últimos 11 só venceu uma partida. É um desempenho muito ruim do Internacional, que foi derrotado em casa pelo Grêmio e acabou tendo, finalmente, o Roger Machado, que fez mais do que hora extra lá, sendo demitido. Quando um técnico é demitido, a responsabilidade cai para os jogadores. Eles acabam tentando responder e se entregando mais, porque não tem mais técnico para poder culpar. O negócio agora é com eles, tá? E eu espero um jogo bastante movimentado desses dois times, beleza? Dois times brigando a vitória, sabendo as fragilidades dos adversários. Dois times que têm defesas muito vulneráveis. E eu achei a linha de gols aqui muito alta, tá? O 2,5 tá 2,25. Eu quase dei um tirinho aqui, mas mais de 1,5 ao vivo aqui, vai bater rapidinho. E para Brasileirão, essa é a melhor dica, tá? A gente conta com gols dos dois lados aqui, médias altas por conta da defesa, 80% e 90%, cara, o over aqui chama bastante, beleza? E para poder finalizar, pessoal, Atlético e Mirassol. O Atlético conseguiu uma vitória modorrenta diante do Bolívar na Sul-Americana. O Galo na Sul-Americana é aquela vitória culposa, né? A vitória sem intenção. Encerrou uma sequência aqui de 7 jogos sem vencer do Atlético, mas o nível de atuações ruins ele segue. O Atlético chega muito pressionado para este confronto, ameaçado pelo rebaixamento, 25 pontos conquistados apenas e é o primeiro time a assinar na zona de rebaixamento. Cara, o Atlético tem elenco para poder render melhor e eu não consigo entender por que não vai, sabe? É o time que menos deu liga que eu vi e vai enfrentar o time que mais tem liga nesse campeonato, né? O Mirassol, ele joga como música, ele vem de um empate contra o Botafogo 3-3 e depois atropelou o Juventude em casa com 2-0. Ele segue encantando, troca passes como ninguém, cria chances e tem um técnico muito bom, beleza? Galo não venceu os últimos 6 jogos de Brasileirão, então chega aqui muito pressionado. O Atlético toma gols aqui repetidamente, finaliza muito de fora da área e o Mirassol marca gols em praticamente todos os jogos também. Eu peguei na abertura, pessoal, mais 0,75 do Mirassol em cotação de quase 1,80, tá até aí na tela para vocês e tava no meu grupo gratuito, por isso vale a pena você participar. Mas essa cotação no momento aqui que eu olhei o vídeo, ela tá 1,40 e aí fica complicado de enviar, né? Eu vou recomendar para vocês, pessoal, mais de 1,5 gols ao vivo aqui, dada essa impossibilidade, tá? E eu acho que essa é uma dica com boas chances também, porque a gente conta com gols dos dois lados. No meu grupo VIP de cartões, a gente tem também uma dica que eu vou deixar aqui do Shares, né, que é o mais de 5,5 cartões, e realmente tende a ser um confronto brigado, o Atlético reclama demais, o Atlético briga, e é um confronto aqui que essa linha tá muito boa, e a gente tá com o VIP de cartões aí, que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, já são mais de 3 unidades somadas aqui em poucos dias de grupo, e eu gosto demais, porque esse grupo me deu a confiança de que ele vai ser um grupo longevo, porque a gente tem batido as linhas de fecho repetidamente, em mais de 80% das nossas dicas a gente bate a linha de fecho, então vamos para cima aí para poder fechar esse primeiro mês de grupo positivo, e esse é a nossa dica do dia. E para poder finalizar, meus amigos, que eu acho que talvez seja por isso que você tá aqui ou então pulou o vídeo todo, a múltipla do milhão, tá? R$17,81 para R$1 milhão com um método que eu tenho feito aí, que é buscar ambas marcam e os 2 chutes dos principais atacantes. Na semana passada a gente acertou uma odd de 7,50 do Flamengo, ficou faltando um chute do Caio Jorge para bater uma odd, se eu não me engano, 17 no Cruzeiro e Vasco. A gente já ficou por 2 chutes do Pita para bater uma odd de 2.800 e dessa vez eu fui pro estouro, né? Tentei buscar aí 1 milhão, odd 56 mil, beleza? E quem sabe a gente consegue aí cravar essa odd. Seria simplesmente histórico, até porque eu compartilhei ela em todos os lugares. Eu fui com 0,1 em cada uma das individuais também, eu tenho feito isso, tá? A gente já pegou odd 17, 19, 12, 15, 13 e vamos que vamos pra gente tentar brocar essa odd 1 milhão aqui também. Se você quiser mais dicas, melhores supercotações, promoções, o link está no primeiro comentário fixado, inclusive lá no meu grupo a gente já publicou as dicas de finalizações, antecipando o seu mercado também, pegando desajustes interessantes. Se você quiser seguir, o link está no primeiro comentário fixado. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas bets para todo mundo neste sabadão.